YouTube. Tá aparecendo ao vivo lá? Tá aparecendo, Marília. Boa noite a todos aí, pessoal. Acho que a gente já teve um pequeno probleminha técnico aí. Peço desculpa aí, mas novamente aqui dando início, né? Então a gente está mais uma live aí, né? Do IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, em parceria com o Instituto Asas da Esperança. Eu sou o Rodrigo Almeida, sou coordenador de projetos do IBRAVAG. E falando um pouquinho do que é o IBRAVAG, o que ele tem como grande objetivo, né? A gente entende que é informar a sociedade sobre a aviação agrícola, né? Congregando toda a cadeia produtiva de fornecimento, promovendo ações de desenvolvimento, como congressos, encontros técnicos, né? Palestras, assim como essa que a gente também está fazendo. E, além disso, a gente é o braço forte na área de conhecimento, educação, né? E busca de novas tecnologias. Também somos responsáveis, né, por promover a revista Aviação Agrícola. E agora, né, pessoal, eu deixo bem à vontade aí também quem está nos assistindo, quiser fazer perguntas aí, pode colocar no chat do YouTube aí, que as nossas convidadas vão ter o maior prazer de responder. De antemão, sejam todos bem-vindos aí, né, nossos convidados. Grazi, tá contigo aí. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presente na nossa live. Eu sou a Grazi Ferreira, presidente e fundadora do Instituto Asas da Esperança, que é uma ONG com o intuito de tornar as pessoas, né, ajudar famílias a se tornarem protagonistas da sua vida, alinhado ao desenvolvimento sustentável. E o Diário de Bordo, o projeto Diário de Bordo, que a gente está fazendo em parceria com o IBRAVAG, tem o propósito da desconstrução através da comunicação. O Diário de Bordo é uma série de 6 lives que a gente aborda temas sobre mulheres, fatos esses que muitos não escrevem nem no seu próprio diário, com o objetivo de disseminar informações, promover soluções e fortalecer o protagonismo da mulher. Hoje, todas as nossas lives são bastante animadas, geralmente tem música, mas hoje a gente não está com tanto animação assim, devido à tragédia que aconteceu há pouco, né? Que envolve os dois temas, né, que a gente está tratando, né, que é a aviação, quando morre um piloto, um copiloto, um comandante, né, um aviador, também morre um pouco como se morresse alguém da nossa família, a gente da aviação. E também morreu uma figura muito importante, né, para as mulheres, que é a Marília Mendonça. Ela é uma mulher muito forte. Ela levou na sua vida, né? Ela sempre levou esse empoderamento feminino. Uma vida que foi cedo. Então, a gente vai fazer um minuto aqui de silêncio em homenagem à vida dessas 5 pessoas que faleceu nesse acidente hoje. E após a gente vai continuar com o nosso tema. Hoje a gente teria a cantora aqui, a Daiane Rosa, mas ela é muito fã da Marília Mendonça, ela não teve condições aqui de estar participando, então por isso hoje a gente vai ficar sem música, mas a gente vai prestar nossa homenagem aqui a todos em um minuto de silêncio. Fica aí, então, a nossa homenagem a essas pessoas e a nosso sentimento aos familiares. Vamos dar início à nossa live com um tema muito importante, que é sobre a saúde da mulher.
Uma curiosidade, estava lendo que a saúde da mulher só foi inserido nas políticas nacionais da saúde lá nas décadas iniciais do século XX, então é muito recente. Antes disso, a temática era só restrita, exclusivamente relacionada à gestação e os partos. Então, dali você já vê como que a história, né, da saúde da mulher já vem sendo descartada. Era só mulher para ter filhos, né? Então, a saúde da mulher era para ter filhos e ter um bom parto. As outras áreas da saúde da mulher eram ignoradas pelas políticas públicas. Mas lá nos meados dos anos 50, já começaram a ganhar uma nova proporção, né? A gente começou a ganhar mais visibilidade. Hoje a gente tem grandes campanhas assim que cuidam de todas as áreas da saúde da mulher. A gente tem principalmente as mulheres em situações de vulnerabilidade. A gente tem um SUS hoje que tem exames, né, de prevenção. Estou aqui também em homenagem à campanha Outubro Rosa. Essa blusa que eu comprei lá no Mato Grosso, de uma ONG, que elas estão na luta pela prevenção do câncer de mama. Então, a gente vê que a importância, né, de como que como vem tomando proporção, né, cada dia mais falando desse tema, e é um tema que tem que ser comentado, que tem que ser falado, tem que ser discutido, que esse é o propósito da nossa live. Eu sei que cada mulher tem suas especificações, né, de quanto atenção à sua saúde e seu bem-estar. Entretanto, existem umas recomendações, né, que a gente deve seguir, deve se atentar para melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança. Eu vou chamar aqui a nossa primeira convidada, a Maiane Rosa, que ela é docente e enfermeira, para comentar para a gente e nos alertar quais são os principais cuidados referentes à saúde da mulher. Olá, boa noite, pegando o gancho aí da Grazi. Então, o câncer de mama aí é muito difundido, falado. Eu sou uma defensora do SUS, acredito que o SUS está ali, é para todos, sempre parte da Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado. E com isso a gente tem o quê? O câncer de mama, ele está aí, está muito visível. A gente vem desse ano de pandemia, onde a prevenção foi deixada muito de mão, principalmente essa parte do câncer. Então, assim, para os próximos anos, a gente vai ter uma estatística não muito boa e nada melhor que falar de prevenção. Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem vários tipos de câncer. Tem aqueles que têm uma progressão mais longa, tem uns que têm uma progressão mais curta, então vai de perfil a perfil e de histórico familiar e N motivos. Aham. O que a gente precisa... Alguém está me ouvindo bem? Beleza. Então, assim, eu já até peguei uns dados do INCA, que eu gosto sempre de uma referência fidedigna, que fala que esse ano nós teremos aproximadamente mais de 60 mil casos novos de câncer só de mama, sendo 18 mil de mulheres e 227 de homens. São, assim, dados alarmantes. E a gente tem que ter muito cuidado com a prevenção, porque são cânceres evitáveis. Então, assim, se for feito o diagnóstico, a identificação precoce, com certeza a maioria é evitável. Óbvio que vai ter sua parcela que não, mas a maioria sim. Então, assim, 30% dos cânceres de mama, eles podem ser evitados com hábitos saudáveis. O que seria, então, esses hábitos saudáveis? Seria uma alimentação saudável. Hoje, né, eu sempre falo muito também da atenção primária, que ela, assim, é a porta de entrada para o SUS, é a porta de entrada da saúde. Então, hoje, qualquer atenção básica, a gente tem oferta de enfermeiro, médico, nutricionista. Então, assim, a alimentação saudável dá para fazer, principalmente com acompanhamento de nutricionista. Caso não tenha, também a gente tem que focar o quê? Alimentos naturais, não consumir muita gordura, carboidrato. Então, assim, o Brasil é rico em matéria de hortaliças, em produtos. Então, assim, a gente tem condições, a gente tem a terra, tem água, tem condições de produzir até no quintal, de ter e manter esses hábitos saudáveis. Outra coisa que a gente deixou muito de lado por causa da pandemia, a atividade física,
que antigamente todo mundo conseguia, porém, esses 2 anos a gente ficou praticamente parados, isolados em casa. Isso contribui para quê? Sobrepeso, obesidade. Então, assim, é outro fator de risco que leva a desenvolver câncer de mama. Outra coisa que a gente pode estar fazendo, realização dos exames periódicos, que também ficaram paradas. Então, assim, estar em casa, fazer uma identificação correta. Então, assim, são simples passos que a gente pode estar fazendo, entendeu? Principalmente, eu falo, na hora do banho, massagear a mama, tocar, se conhecer o corpo, que aí você consegue, se você se autoconhecendo, qualquer coisinha que acontece diferente, você já sabe identificar. Às vezes a gente fala assim, até a dor de cabeça a gente sabe, assim, epa, é por causa disso. Então, assim, a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue ter uma Eu prevenção. não tinha pratinho. Hein? Eu não trouxe pratinho. Oi? Pode continuar? Pode continuar. Então, tá. Então, assim, realização de exames periódicos, a visita do médico, igual fala, atenção primária, a porta de entrada, qualquer sintomas, qualquer identificação, procura seu enfermeiro, ele está ali para te ajudar, o médico da unidade. Hoje, a gente tem essa qualidade de atendimento, que antigamente, como a Grazi falou, que meados de 50 que começou a inserção dos cuidados, né? Porque antigamente era pautado na cura, né? Hoje a gente vê que a medicina não é mais curativa, e sim ela ser preventiva, para não chegar a esse ponto. Então, assim, a gente está melhorando a cada dia que passa, está desenvolvendo isso, então é buscar sempre mais. As visitas também com frequência, e outra coisa que eu acho muito interessante é a questão de métodos contraceptivos. Existe uma gama aí, N métodos contraceptivos que podem estar aí à disposição. A pessoa tem que se identificar com, então, assim, procurar um profissional que saiba te falar para o seu tipo de organismo, o que você pretende, qual tipo que você quer, é uma das medidas, assim, que cruciais para ter uma vida também sexual saudável, uma vida ativa, de prevenção, tudo. Por quê? Se eu hoje uso um contraceptivo sem indicação de um médico, se de um profissional, eu compro um porque o amigo falou, eu vou acabar ingerindo altas doses de estrogênio, progesterona, e aí eu vou acabar desenvolvendo algum tipo de doença. Então, assim, tudo hoje a gente tem que ter um equilíbrio. Então, assim, não só o câncer de mama, como qualquer outro, a gente precisa de um estilo de vida saudável, que é alimentação, atividade física, realização de exames, visita ao médico, conhecer o próprio corpo, cuidar da higiene, tanto ela íntima como do corpo em geral, porque a partir do momento que a gente não tem uma higiene por nós mesmos, a gente não consegue se cuidar, a gente não tem zelo por nós. Então, assim, primeiro a gente tem que cuidar de nós, se amarmos, porque a gente deixa muito de fazer, principalmente depois que se torna mãe. Quando a gente é mais jovem ali, a gente se cuida um pouquinho a mais. Depois que se torna mãe, principalmente, a gente se deixa muito de lado, torna-se só mãe e você esquece de tudo. Então, você se larga mesmo, se deixa. Então, assim, se cuidar, se amar, ter amor próprio é uma coisa única. Como a Grazi também falou, a gente fez um minuto de silêncio por causa da Marília, e ela era uma mulher que buscava esse empoderamento, de falar para a mulher que ela podia fazer isso, podia fazer aquilo, ela tinha o poder dela mesmo. Então, assim, se conhecer, a gente vai vendo, assim, uns progressos de umas pessoas que você vai ver que de pequenininha ali vai crescendo, vai se autodestruindo, vai criando uma força interior e depois mostrando ela que é muito grande. Então, assim, prevenção, eu não acredito que ela seja só saúde física, não, saudável, mas mental também. Então, a gente tem que prevenir tudo. Tudo para ter uma vida boa e saudável, a gente tem que ter um equilíbrio. Não adianta eu fazer demais e depois acabar desequilibrando, e aí fiz demais o físico, a saúde mental também não adianta. Então, assim, a gente precisa ter equilíbrio em tudo. Então, assim, ter esse equilíbrio é crucial para a vida de todo mundo. Nós temos também
além da prevenção que eu falo e os cuidados que a gente tem as identificações. Se eu for falar hoje, identificar um câncer de mama, como que eu identifico? Como que é o primeiro passo? Como que alguém chega a identificar? Se autoconhecendo. Se eu não conheço o meu corpo, eu não identifico nada. Se eu tenho vergonha de me tocar, eu não consigo me identificar. Então, eu tenho que me tocar realmente, conhecer o que eu tenho, como que ele funciona. Entendi como ele funciona? Faço isso regularmente? Beleza. Não faço, eu não me conheço. Então, a partir do momento que vai aparecer qualquer coisinha, eu já consigo identificar. Logo, vou para o médico, vou procurar uma assistência especializada que possa contribuir para isso. Então, as identificações não são difíceis porque toda mulher que se conhece percebe. Vai ver uma alteração na mama ou em qualquer outro lugar, a partir do momento que se conhece. Então, você vai ver um diferenciado, um toque diferenciado, e com isso você consegue fazer essa identificação. O SUS, ele é muito bom, ele também oferta exames periódicos, principalmente de mama, a partir dos 50 anos, né, de 50 a 69 anos, é feito o rastreamento. Então, automaticamente, essas mulheres já entram com rastreamento por mamografias, ultrassom, dependendo de ressonância. Faço ele periódico. Tem mulheres que são realizados anual, tem mulheres que é realizada a cada 2 anos, e isso vai de mulher a mulher de acordo com o que o profissional indica para cada uma. Então, a gente tem essa oferta pelo SUS, temos ela no particular, mas se a gente tem ele pelo SUS, vamos utilizá-lo porque ele é nosso. E conseguir fazer o rastreio, identifiquei algum nódulo, alguma coisa, o que eu faço? É feita uma punção, uma biópsia. O que acontece? É enfiado uma seringuinha, tirado um pedacinho e levado para identificar se é uma célula anormal, se está normal ou não. Então, assim, não é uma coisa assim de outro mundo, é uma coisa hoje que é muito simples. Mulher que se preze, que gosta de se busca ajuda, a gente sempre vê que a adesão das mulheres é muito maior do que a dos homens, tanto que o Outubro Rosa está aí, a mulherada lá em cima, procura mesmo. Já o Novembro Azul nós temos que arrastar. Esses homens não querem muito, não. Eles têm um probleminha de prevenção. Eles só vão mesmo ali quando estão nas últimas. Então, assim, a mulher ela tem esse poder de buscar outras, de incentivar outras pessoas, outras mulheres. Então, a gente consegue uma força maior. Esse diagnóstico não é difícil, porque, assim, a partir do momento que fez o diagnóstico, se eu não me engano, tem uma portaria, uma legislação no SUS, eu não lembro qual é, você tem até 60 dias para iniciar tratamento, tudo pelo SUS. Ai, meu Deus, não tenho dinheiro. Não, gente, o SUS hoje, ele é o único, tipo assim, então não tem outro no mundo melhor que o SUS. Tratamento 100%. Então, você não paga ali, né? Porque a gente paga os nossos impostos. Eu falo, o SUS não é gratuito, a gente paga por ele. Porém, é tudo pelo SUS. Então, hoje, qualquer tratamento, diagnóstico, identificação ali, é tudo pelo SUS. Então, assim, a gente tem que dar essa força aí, continuar mantendo, lutando por ele, buscando mais mulheres, porque antigamente não se tinha, você pode ver que hoje, pelo menos aqui onde eu moro, que é interior, a gente tem ainda a questão do preconceito, muitos ainda têm um preconceito, que não querem fazer um exame, se chegar com um médico homem, um enfermeiro homem, eles têm um preconceito ainda de não querer fazer. Muitas mulheres não têm coragem de se tocar, de saber como funciona o corpo, e é aí que está o nosso problema. Porque essas mulheres que não se sentem empoderadas, que não se sentem capazes de se tocar, também não buscam ajuda. Por isso que a gente continua tendo esse alto índice, tanto de mortalidade e de incidência de câncer. E o Outubro Rosa vem para isso, para a gente buscar principalmente aquelas mulheres que estão lá e têm muita resistência de ir. Então, assim, a gente tem hoje uma força muito grande com a gente de saúde, nas unidades, para pegar essa mulher, trazer para dentro da unidade e fazer esse rastreio. Então, ele é importantíssimo, principalmente o de mama, que é um dos que mais desenvolve, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que a taxa dos cânceres de mulher, né,
que está em alta, que é o primeiro, a gente sabe que é o câncer de mama, então a gente sabe que ele está aí. Tem também o câncer de colo do útero também, que é um exame outro muito fácil. Então, assim, toda mulher, eu acho que depois que começou a vida sexual ativa, já tem ideia, todo mundo se fala de maneira muito aberta do Papa Nicolau, que a gente pode ir lá, tá fazendo também pelo SUS. O rastreio também é feito a partir de 25 anos. Então, assim, é totalmente seguro, gratuito. Então, tá ali, gente, dependendo da mulher, a cada 2 anos, dependendo em anual. Então, assim, se prevenir, a gente consegue um prognóstico excelente. O problema é quando a gente não vai. Então, quando a partir do momento que você não vai, então esse prognóstico ele piora muito. Então, assim, até o câncer de colo de útero ele pode demorar até 10 anos para se desenvolver. Gente, 10 anos para você desenvolver uma doença é bastante tempo. Então, assim, dá tempo de ir atrás, de se prevenir, de cuidar, de fazer um tratamento adequado e ter uma qualidade de vida. Sem essa qualidade, a gente não tem nada. Então, a melhor coisa na vida é viver. Eu sempre uso também muito, gosto de falar de Mário Sérgio Cortella, adoro ele. Ele é um filósofo tremendo. E ele sempre fala que a vida é muito curta para ser tão pequena e banal. Então, eu sempre levo essa frase comigo, porque, gente, realmente, o que é viver 100 anos? Não é nada. É muito pouco tempo. E quando a gente pensa que não, a vida já passou. Olha aí para Marília, 26 anos. Assim, a vida para ela foi muito pequena. Eu falei, aqui a gente está agora, amanhã a gente não sabe. Então, assim, se cuidar, se prevenir, ter hábitos saudáveis, viver a vida com abundância, felizes, né? Então, esses, assim, são princípios que eu levo para a vida e acho que todo mundo tem que levar, porque são importantíssimos. E ser mulher é excelente. Essas são as minhas pequenas falas, assim, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se eu enrolei, se eu falei rápido demais, talvez é porque eu estou um pouquinho nervosa, porque não estou acostumada a fazer as lives, então, assim, gostei muito, né? Então, assim, estou aí aberta para perguntas. Obrigada, Maiane. Você arrasou. Obrigada por compartilhar esse seu conhecimento com a gente. Eu vou fazer umas perguntas para você, assim, que eu acho que vai ajudar a outras mulheres Sim. quando a gente mostrar essa live. Principalmente a gente falando na parte de adolescência, né, de prevenção. Com qual idade que uma mãe já pode falar para a filha começar a se tocar, a fazer esse autoconhecimento do corpo? Como que ela pode introduzir isso? Acho que você tem uma linguagem melhor para falar, Isso aí varia muito, tipo assim, é muito subjetivo. Tem mães que você consegue uma adesão maior, porque são mais abertas, então você tem um vocabulário diferente, então você consegue uma exceção. Idade ideal. Eu falo que a idade é sempre desde quando nasce, que é nós mães que estamos ali já tocando. Então, se você já incentiva a sua filha desde pequena a se conhecer, então, assim, não precisa ter uma idade ideal para você falar, minha filha, olha, começa a se tocar a partir de tal idade. E outra, eu sempre falo parte do exemplo. Não adianta eu falar, minha filha vai se tocar para se conhecer, se eu não demonstrar para ela. Então, se eu falar, minha filha, minha adolescente, ou a coleguinha, olha que é assim que faz, a demonstração. Então, assim, você tem que partir desse exemplo. Quando a mãe consegue essa fala, essa interação. O que acontece também é que a gente tem o quê? Mães mais rígidas. E aí a gente tem esse problema de começar a inserir esse autocontrole. Então, assim, primeiro a gente tem que conversar com a mãe, mostrar a ela a importância, e a partir desse momento que a gente demonstra a ela a importância, a gente vai trazer as duas para essa conversa, essa adolescente, para começar a ter esse autocuidado. Uma das coisas que a gente faz também, aqui tem nas unidades, é a saúde na escola, que é um programa que é o Programa Saúde na Escola, que ele já começa com as boas práticas em todos os âmbitos, desde a saúde bucal, a saúde da criança, adolescente, então ele já começa a fazer isso daí. A detecção
de conhecimento do corpo, essa daí. Tem a questões de orientação sexual também, porque são importantíssimas, contraceptivos, preservativos, que para muitas é tabu. Assim, eu não vou falar com a minha filha porque minha filha não faz isso. Porém, a gente é complicado, não é fácil você começar a falar isso, por isso que tem que ser, é importantíssimo o quê? Você ter um vínculo muito grande com a sua comunidade. A partir do momento que você consegue esse vínculo, consegue a confiança, você começa a conquistar esse adolescente, essa mãe, para estar falando, orientando sobre esses meios. Então, assim, como também a questão do preventivo. A gente fala que o preventivo a gente faz a partir dos 25 anos. Porém, em algumas comunidades, ele é iniciado muito mais precoce. Já temos adolescentes de 13 anos coletando preventivo, porque iniciar a vida sexual com 10 anos. Então, assim, não é, a gente conversa com os pais, com certeza, porém, também tem que conversar com a adolescente, às vezes até isoladamente, porque talvez ele não quer contar para a mãe. Então, assim, são abordagens que é muito subjetivo. E qual a dica que você dá para aquela mãe que está ouvindo a gente, que ela quer iniciar essa conversa, mas ela não sabe como e ela tem vergonha? Qual a dica que você dá para ela abordar isso? Então, ela tem que começar, tipo, eu sempre gosto, assim, de pensar, assim, ou às vezes falar assim, lembra sua coleguinha? Sua amiga, ela começa a fazer tal coisa. Então, assim, às vezes você dá um exemplo de outra pessoa, de uma família que já está fazendo, para quebrar aquele gelo. Porque se você chegar diretamente, olha, amanhã você vai fazer consulta, já não vai conseguir. Então, assim, chegar, conversar, ter um ambiente também. Você não vai chegar assim na beira, às vezes, do pai, porque elas vão ter vergonha, ou a mãe mesmo tem vergonha na beira do pai. Então, ela chegar naquele momento que ela está no quarto com a filha, chamar para conversar, ter uma boa conversa e, às vezes, dar um exemplo de um colega, de um conhecido, que aconteceu um caso, e aí você vai entrando na conversa e conquistando a sua filha, né? Então, assim, precisa. Um fato que hoje está meio assim complicado é a questão também dos transexuais, né? Porque a gente esquece muito, a gente vê assim, esse aqui é menino, esse aqui é menina. A partir do momento que a gente tem uma menina que não se identifica com menina e ela se veste como menino também, a gente tem esse problema, ela não se faz esse cuidado. Então, assim, esses daí acabam sendo esquecidos. Então, é outra perspectiva que a gente tem que ter um acolhimento. Tem gente que fala assim, o que é acolher? Dar um bom dia? Não, é você pegar, conversar, escutar e orientar da melhor maneira possível para que ela saia daquele momento ali e consiga falar, entendi perfeitamente. Então, assim, são abordagens únicas, subjetivas e tem que agarrar ali mesmo. E o mais importante é a gente mostrar para essas mães, para essas mulheres, que elas não estão sozinhas, né? Se elas têm vergonha de introduzir o assunto, pede ajuda, né? Num postinho de saúde, em uma ONG próxima. E o importante é quebrar essa barreira, né? Quebrar esse tabu e mostrar, né? A galera está participando bastante aqui no chat, vou ler alguns comentários aqui. O pessoal pode interagir aí, se tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente vai ouvir. A Érica que te elogiou bastante, falou que adorou a sua participação. Obrigada. O Gabriel também, a Rita, o Moacir, ele até comentou aqui que acredita que a questão mais grave, né, o obstáculo mais grave da prevenção é a questão cultural, né? Essa barreira aqui. Essa barreira cultural. Cultural é muito grande ainda, mas devagarzinho a gente está quebrando. Isso aí. E o melhor caminho é esse mesmo, né? É a prevenção. Obrigada a todo mundo que está participando aí. Podem colocar perguntas que a gente vai respondendo durante a live. Também quero agradecer aqui a parceria do Ibravag, por estar junto com a gente nesse projeto do Diário de Bordo, e o Sindag por abrir esse canal aqui do YouTube, para a gente estar levando esse assunto tão importante para as mulheres. E a gente sabe que a saúde da mulher não é só física, né? Como a Maiane mesmo relatou, que
uma das principais é a mental, né? Que tem estudos que falam que o que acontece no corpo é diretamente, né? Essa somativa. Então, merece atenção. Principalmente a gente vem falando nessas lives, né? Com a psicóloga Karine, aí a gente já fez umas 3 lives junto, que ela reforçou isso bastante. E eu trouxe ela mais uma vez aqui para estar conosco, porque a fala dela é muito importante em relação à atenção da saúde mental da mulher. Com você, Karine. Primeiramente, boa noite a todos, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Karine, eu sou psicóloga. Atualmente, eu estou locada, né, na Secretaria de Assistência Social, onde o público que a gente atende, né, é um público de 80% de mulheres. E quando a gente fala de mulheres, a gente precisa fazer essa recapitulação desse histórico sociocultural, né? As meninas falaram aí, uma fala muito produtiva, muito importante, porque esse histórico tem muito a ver com a forma como essas pessoas, como essas mulheres lidam com o seu dia a dia e com o seu corpo hoje, né? Quando a gente fala desse histórico, a gente precisa lembrar que, ao longo da nossa trajetória enquanto mulheres, o que foi nos ensinado, a regra era o cuidado com o outro, o cuidado com o gênero masculino. Não era ensinado para as mulheres que elas precisavam desenvolver esse autocuidado, né? Então, elas eram ensinadas a cuidar da casa, a cuidar dos esposos, a cuidar dos irmãos, né? Do gênero masculino, e não desenvolver esse autocuidado. Anteriormente, a mulher era tida para procriar, né? Para dar à luz a criança, para desenvolver a geração. E o cuidado era exercido só para a maternidade e para o matrimônio, né? Então, essa mulher, ao longo da história, ela não era vista para ser cuidada, e sim para cuidar. Então, quando a gente fala desse histórico, a gente precisa lembrar que esse histórico ele ainda nos acompanha, apesar de ser algo lá dos primórdios, né? Mas que ele ainda nos acompanha através de quê? Nos acompanha através do nosso cotidiano, das falas que nós temos no nosso cotidiano, dos ensinamentos que nós temos nos nossos núcleos familiares, né? Nos ensinamentos passados, na diferença de ensinamento passado nas escolas, na sociedade, né? Então, apesar do desenvolvimento tanto social quanto tecnológico, todo o desenvolvimento abarcado em nossa sociedade, as mulheres ainda sofrem muito, ainda estão nesse lugar de cuidar do outro e não de si mesmo. Então, tudo isso vem refletindo sobre o momento em que ela descobre algo sobre ela, porque aí a atenção se volta toda para ela. Essa mulher, ao longo do tempo, ela é ensinada a fazer sempre pelo outro. E aí, no momento em que ela tem um diagnóstico de uma doença como o câncer, por exemplo, a atenção se volta toda para ela. Então, ela precisa fazer muito mais por ela. E esse muito mais, na maioria das vezes, não foi ensinado a ser desenvolvido para ela, né? Então, a gente precisa pensar que essa mulher, ela precisa dessa atenção não só no momento do diagnóstico, mas precisa ter uma desconstrução social no que é a mulher, no que é o ser mulher, para que os índices de câncer, né, os índices da saúde feminina sejam cada vez mais positivos, os índices da saúde, e que esses diagnósticos sejam cada vez menores em nossa sociedade, né? A Maiane falou muito bem que a gente precisa falar de prevenção. Quando a gente fala dessa prevenção, é uma prevenção que a gente não dissocia a prevenção do corpo e a prevenção da mente. São coisas que estão interligadas, né? E como é que a gente consegue identificar essa associação? Quando a nossa mente não está bem, a gente não consegue ter ações para que o nosso corpo também fique bem, né? A Maiane falou muito bem das atividades físicas, da alimentação. Só que, às vezes, são coisas que dependem estritamente de nós. Mas, às vezes, a gente está tão sobrecarregado emocionalmente, está tão triste, que a gente não consegue prover a nossa própria alimentação de forma adequada, né?
Sabe aquele dia, a gente costuma muito chamar de TPM, né? Aquele dia que a gente não quer fazer nada, e aí o que a gente quer? A gente quer o chocolate, a gente quer o refrigerante, a gente quer os industrializados. E aí, quando a gente fala dessa alimentação, a gente precisa lembrar da mulher que busca esse empoderamento, essa mulher que passa o dia fora de casa, né? Essa mulher que precisa fazer 1 milhão de coisas durante o dia, e aí eu volto a falar. A proporção maior é de mulheres solteiras, porque as mulheres que são casadas e que têm filhos, geralmente elas têm uma rotina dentro de casa por conta da família. Já as mulheres solteiras, né, o índice de alimentação que não é saudável com elas é maior. Por quê? Porque elas têm uma vida mais corrida, né? É uma vida mais fora de casa, então ela opta para quando chegar em casa ter o descanso merecido, né? Eu costumo falar, é o merecido descanso feminino. Então, eu falo muito isso porque eu passei por essa experiência. Quando eu morava sozinha na época da minha faculdade, eu não era casada, e eu não tinha filhos, aliás, não tenho até hoje. E aí, a maioria das vezes, eu chegava em casa cansada da faculdade, cansada do trabalho, e ao invés de fazer uma alimentação saudável, uma verdura, uma fruta, algo do tipo, eu escolhi os industrializados. E hoje isso impactou muito na minha saúde física, né? Proporcionalmente, a minha saúde psicológica também, porque o corpo também influencia, né? A sociedade cobra muito esse corpo perfeito da mulher, que não é um corpo perfeito só de aparência, é um corpo perfeito que é por dentro também, né? É uma qualidade de corpo perfeito. Então, quando a gente vê que algo não está bem com a gente, com o nosso corpo, seja através de uma mancha, seja através de um sinal, seja através de um nódulo, isso reflete na nossa psique. Isso reflete na forma como a gente vai lidar com essa situação, que proporcionalmente é despertada algumas emoções que às vezes a gente não consegue dar conta. Quando a gente fala do diagnóstico de doenças como o câncer, por exemplo, que tem um impacto pessoal e social que é muito grande, né? A gente toma um choque, né, considerável, e aí a sociedade se volta para a doença. Só que aí a gente precisa pensar que a descoberta do câncer é só uma parcela da vida dessa pessoa, né? E a descoberta, ela vai impactar dali para frente significativamente na vida dessa pessoa, na vida de seus familiares, na vida de seus amigos, né? Na vida que essa pessoa leva socialmente. Mas a gente precisa pensar que não é só isso. É um momento que vai despertar nessa pessoa 1 milhão de sensações que essa pessoa pode não dar conta, né? Então, quando a gente fala dessa prevenção, a gente fala de uma prevenção que nos acompanha ao longo da vida. Ao longo da vida, a gente vai somatizando emoções, a gente vai somatizando situações que às vezes são desagradáveis para a gente e que às vezes a gente não dá conta, a gente leva adiante. Quantas vezes a gente passa por alguma situação que nos deixa muito triste e aí a gente preenche essa tristeza, esse momento de sentir vou para a praia, vou sair com os amigos, vou beber. Então, a gente vai preenchendo esses espaços que estão dentro de nós, né? Que são espaços que, no momento, estão negativos, a gente vai preenchendo com coisas para não lidar com isso. E aí, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença que socialmente é um impacto muito grande, isso acaba sendo uma avalanche muito grande de sensações e sentimentos, né? As pessoas costumam, ao nosso redor, a questionar muito, a procurar muito saber, né? E cada pergunta que se faz causa um impacto significativo na vida dessa pessoa, né? E a sociedade, às vezes, não está preparada para receber esse diagnóstico. Às vezes, a população não sabe sequer chegar para essa pessoa, para essa mulher que recebeu um diagnóstico e fazer uma orientação precisa de onde ela pode buscar. Mas o impacto da notícia é muito grande.
né? E muitas vezes a gente não sabe orientar essa mulher a buscar uma saída, né? A buscar uma solução, que é por via, a Maiane muito bem falou, por via do SUS, né? Só que muitas vezes a gente não sabe orientar essa mulher a buscar um tratamento efetivo e eficaz. Por que que a gente, às vezes, deixa de saber? Porque a gente não fala sobre isso. Por que que a gente não fala sobre isso? Porque o corpo ele é valorizado através da mídia, mas ele não é valorizado da forma correta. O que se busca é um corpo perfeito e não um corpo saudável, né? Então, quando a gente fala dessa prevenção, a gente precisa falar de uma prevenção que vem desde a nossa infância, né? Dos ensinamentos iniciais, quando a gente não faz essa diferença de que o homem precisa se valorizar e cuidar de si mesmo e a mulher precisa somente cuidar do outro. Não, essa mulher precisa aprender a se cuidar. E esse aprendizado ele tem que vir desde a infância. A gente precisa cuidar, a Maiane falou do Novembro Azul, a gente precisa cuidar sem esse preconceito de que o autocuidado é só coisa de mulher, né? O autocuidado é para todos. E quando a gente começa a trabalhar isso dentro das nossas casas, a gente começa a contribuir para um índice de prevenção muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas famílias, né, são compostas por um pai e seus filhos, né? A gente tem casos por aí que não foi passado para esse pai, quando ele ainda era só o filho, de que era importante falar sobre esse autocuidado. Então, quando ele se depara sozinho com os filhos, ele não consegue transmitir essa importância de cuidado. Então, quando a gente fala da saúde, a gente precisa entender as diferenças culturais, né? Naquela casa que tem uma mãe que conversa com as suas filhas, que sabe se dar o exemplo, ou mesmo que não sabe, né? Mas que consegue a longo prazo dar esses exemplos de prevenção, de autocuidado, é bacana. Mas a gente também precisa pensar naqueles lares que não tem essa figura feminina que possa transmitir a importância desse autocuidado. Então, o autocuidado é para todos. A gente enfatiza, claro, na saúde da mulher, né? Porque a gente vê que existe muito tabu em volta, as meninas falaram muito bem. Existe um preconceito muito grande, mas é um preconceito que foi algo que foi desenvolvido. A gente vive ainda numa cultura machista, né? Em que a mulher ela não pode se tocar, né? Nos primórdios, essa mulher ela não tinha o direito de se tocar. Então, isso, por mais desenvolvido que seja a nossa sociedade hoje, ainda há muito esse tabu de que a mulher não pode se tocar. O homem pode tudo, o homem pode conhecer o seu corpo, pode transmitir esse conhecimento, mas a mulher não. Porque a mulher, quando ela mostra o seu corpo, quando ela se mostra para a sociedade, quando a gente fala se mostra, a gente não quer dizer da vulgaridade. A gente quer falar, né, das campanhas sociais, das campanhas de saúde, ou mesmo do diálogo preventivo, do diálogo diário, quando essa mulher se mostra através desses meios de comunicação ou da informação, essa mulher ela é rotulada de uma forma muito ruim. E isso acaba inibindo muitas vezes o comportamento das mulheres de levar à frente essa informação que é tão importante. E esse comportamento, quando ele é inibido, ele acaba sendo prejudicial a toda a sociedade, porque impede que essa mulher venha a prover informações para outras mulheres, né? Eu falo isso porque na minha família, a minha família é composta basicamente de 80% de mulheres, e a gente nunca teve um diálogo sobre o autocuidado, né? Até eu precisar fazer uma palestra sobre isso. E aí, todas as vezes que a gente fala sobre o autocuidado, principalmente a geração um pouquinho mais idosa, né? É uma geração que ainda não aceita que a mulher se toque, né? E aí existe um preconceito muito grande, porque foi o que foi ensinado para ela, né? Então, quando a gente fala dessa prevenção, a gente precisa levar essas informações aos espaços públicos, né?
seja através das campanhas, seja através das lives, seja através do diálogo mesmo constante, né, para falar sobre essas formas de prevenção. Mas aí, quando a gente fala, né, do câncer de mama, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais esperam ouvir aqui hoje, né, desse câncer de mama, é um impacto muito grande, porque o seio da mulher é o seio que transmite vida, né? Então, o impacto é muito grande. A sociedade valoriza muito esse corpo, e isso acaba causando um impacto psicológico muito grande, não só pela aparência física, para a sociedade acaba mais sendo por questões físicas mesmo, mas para essa mulher é um todo, ela não é só um corpo físico, né? Essa mulher era uma pessoa que gerou uma vida, na maioria das vezes. Essa mulher é uma pessoa que busca transmitir, né, toda a beleza de ser mulher, não só pela forma física, né, mas a beleza do cuidado, a beleza da preparação social, né, porque quando a gente fala da criação das crianças, a gente fala de uma preparação social. A criança que eu ensino hoje, eu estou a preparando para uma sociedade futura. Então, a gente fala, nas escolas, a gente tem um índice feminino, né, de professores, de educadores, que é muito grande. Na saúde, a maior parte, o maior índice é feminino. Em todos os âmbitos, a gente tem uma participação muito bacana, que é feminino. Então, quando a gente fala dessa prevenção, a gente não fala só de uma prevenção de um corpo, a gente fala da prevenção de um ser, né? E esse impacto, às vezes, acaba fazendo com que a gente se deixe um pouco de lado, porque a gente acaba valorizando mais o corpo. A mulher que desenvolveu um câncer de mama, a mulher que perdeu a mama, né? E a gente não valoriza aquilo que se passa dentro do cognitivo dessa pessoa, né? Essa mulher, ela não está triste por conta da mama que ela perdeu, essa mulher está triste por conta de toda uma construção feminina que vem por trás dela, né? Então, a gente fala de um feminino que é mãe, que é esposa, que muitas vezes é tia, que muitas vezes é uma professora, é uma profissional, e que o impacto acaba sendo em todos os âmbitos, né, da vida dessa pessoa. Então, quando a gente fala dessa prevenção, a gente precisa lembrar que a gente não está falando só de um corpo físico, né? E aí, como é que a gente consegue identificar? A gente consegue ver, às vezes, uma fortaleza muito grande em quem recebe, né, uma notícia que é tão impactante quanto a notícia de um câncer. Essa pessoa não quer demonstrar, às vezes, fraqueza, não quer demonstrar o quanto ela está triste, né? Às vezes até mesmo pelo um preconceito, né? Por ser um tabu, né? As questões da saúde feminina. E aí, às vezes, a gente se anula, né? E essa anulação dificulta a gente buscar o tratamento efetivo. Às vezes, essa mulher que recebe um diagnóstico de uma doença como câncer, ela tem vergonha de procurar ajuda para não ser criticada. Então, a gente precisa pensar que essa mulher ela não é culpada, ela é uma vítima dos hábitos que a acompanharam a vida inteira, né? Porque se essa mulher tivesse ciência, se fosse mais divulgado, talvez essa mulher não tivesse nesse espaço, né? Mas a gente precisa falar de que essa mulher ela não precisa ter medo de buscar ajuda, seja a ajuda para o corpo físico, seja a ajuda psicológica. Essa mulher, nesse momento, ela precisa de um acompanhamento, tanto em saúde física quanto em saúde psicológica. A gente atua num grupo, a gente da psicologia, a gente atua num grupo de prevenção, né? Então, a gente estabelece contato com algumas pessoas que passam por essas situações, que recebem um diagnóstico e que, às vezes, a morosidade do sistema não proporciona para essa pessoa um acolhimento psicológico imediato. Não que a gente vá conseguir devolver para essa pessoa de imediato uma condição de vida melhor, mas essa pessoa ela vai precisar buscar esse apoio psicológico, que muitas vezes também é tido como algo vergonhoso.
porque a psicologia na sociedade que a gente vive ainda é tida, ainda é vista como coisa de doido, e não é, né? Então, quando essa mulher recebe um diagnóstico, além dela ter que procurar a saúde, ela precisa também procurar o apoio psicológico. E aí, muitas vezes, por conta da vergonha, por conta da falta de informação, essa mulher ela não busca, por achar que é coisa de doido. Então, o impacto é maior para a sociedade. Então, a gente precisa falar nessa prevenção como uma prevenção multi, né? Uma prevenção por via da saúde física e uma prevenção por parte da saúde psicológica. No acompanhamento psicológico, essa mulher ela vai ter todo um acolhimento, as meninas falaram muito bem, acolhimento não é só dizer bom dia, né? O acolhimento psicológico, ele pressupõe uma escuta qualificada, né? Uma escuta sem julgamento. A gente sabe que, infelizmente, existem profissionais que não levam ao pé da letra o código de ética, né? E a gente se entristece enquanto profissional com isso, mas a gente precisa pensar que isso não é o todo, isso é só uma parte da profissão, né? A saúde psicológica, ela precisa ser levada a sério e existem muitos profissionais dispostos a cumprir com compromisso ético, né? Então, não tenham medo de procurar ajuda psicológica. O psicólogo não é coisa de doido, né? O psicólogo é coisa de quem precisa, é coisa de quem dá valor à própria vida, dá valor à própria saúde. Então, quando as pessoas precisarem, elas precisam entender que elas podem buscar esse auxílio, elas não precisam ter vergonha, mas isso só vai ser entendido a partir do momento que for difundido na nossa sociedade, ok? Obrigada, Karine, pelas palavras, assim, por compartilhar seu conhecimento. O pessoal tá interagindo aqui no chat. O Gabriel falou que é fundamental criar caminhos, né, para educar as pessoas, educar as mulheres. O Moacir também falou que ele acredita que falta muita informação, né? Acho que um dos caminhos que a gente está buscando aqui como fazer através das lives, né, que é a informação, a desconstrução através da informação. Muitas mulheres, assim, em áreas mais afastadas, elas não têm essa oportunidade, elas não têm esse conhecimento desses tratamentos que o SUS oferece, dos direitos delas. Então, realmente, a gente tem que criar caminhos, né? Ver soluções para gerar essa mudança, levar até essas mulheres. O Instituto Asas da Esperança, junto com o IBRAVAG, a gente vai fazer um planejamento esse ano aí, para ano que vem, executar ano que vem, com o apoio do SINDAG, para a gente levar, difundir, né, mais essas informações aos interiores, a mais mulheres. Obrigada pela participação da Karine, da Maiane, foi muito importante ter vocês, profissionais aqui, super profissionais, parabéns assim, pela participação. E antes de finalizar a live, eu vou fazer uma reflexão, uma metáfora, né? Porque nós mulheres, a gente é forçada a dar 110% em tudo na vida. A gente trabalha, tem uma pesquisa que fala que a gente trabalha mais 3 horas a mais que o homem. Eu falei que essa pesquisa está errada, a gente trabalha acho que umas 10. Eu acho que é umas 10 horas a mais que o homem. Então, eu vou falar uma metáfora que chama-se o avião de carreira, que remete à aviação também, né? O nosso meio. Então, vou falar essa metáfora. Quando a gente está fazendo uma viagem de avião, né? Após o embarque de todos os passageiros, o avião ele sai do portão de embarque, a torre de comando autoriza da liberação, então ele se posiciona, faz as checagens finais, a torre libera o piloto novamente, ele leva a manete de combustível até o final, as turbinas começam a girar, acelerar, a gente começa a ouvir aquele zumbido, né? O avião começa a se mover na pista, vai ganhando velocidade, de repente ele faz o quê? Se ergue.
né? Aí vai subindo e ganhando altitude, subindo. De um momento ele faz o quê? Ele se estabiliza, fica na posição horizontal e fica ali. E essa posição horizontal que ele fica, ela não é nem a máxima permitida e nem a mínima. Ela chama-se posição de cruzeiro, altitude e velocidade de cruzeiro. Mas por quê? Vocês me perguntam por que o piloto, né, ele conhece tão bem a aeronave e ele só fica naquela altitude mínima ali, na posição correta de cruzeiro? Eu vou dar dois motivos. Existem vários motivos, mas eu vou dar dois principais aqui, né? Que é o que remete à nossa metáfora da noite. A primeira é se acontecer alguma emergência, ele está na posição de cruzeiro, ele pode fazer o quê? Ele pode subir, ele pode descer ou ele pode acelerar. O segundo motivo é que aquela velocidade e altitude de cruzeiro é que vai garantir um voo tranquilo e a melhor durabilidade do avião, né? E quando chega um certo momento, ele se prepara para o pouso, ele diminui a altitude, se aproxima e pousa em segurança. Esse avião, trabalhando desse jeito, nessa velocidade e altitude de cruzeiro, ele vai voar milhares e milhares de horas. Agora tem outro veículo que é totalmente contrário do avião, que é os carros de Fórmula 1, que eles são preparados para dar o máximo de si numa corrida. Muitos não chegam nem ao final, se destroem no meio do caminho. Algumas peças, né, sobrevivem para outras temporadas, mas geralmente não passam de primeira. Aí eu pergunto para as mulheres que estão vendo a gente aqui, assistindo essa live gravada ou ao vivo depois, vocês serão mulheres de carreira, né? Aviões de carreira ou um carro de Fórmula 1? Eu sei que a vida cobra muito da gente, né? A gente tem que dar 110% da gente em tudo, como mãe, como mulher, como empreendedora, como trabalhadora, como filha. A vida cobra da gente. Mas a pergunta é, o que você está fazendo com o que você tem feito com você, né? O que você está fazendo com você fazendo isso? Você e mais ninguém é o responsável pela sua vida. Então, aprenda a cuidar de você de verdade. Ninguém vai cuidar de você. A gente tem que aprender a cuidar da nossa saúde, a respeitar nossos limites. Tem hora que não dá para dar 110% e está tudo bem, né? Então, agindo dessa forma, a gente vai voar milhares e milhares de horas. Então, eu convido a todas as mulheres, né, a refletir nessa metáfora e se tornarem mulheres que se cuidam, né? Se façam essa prevenção, porque não é errado. A gente pensa, a gente quer dar 110% em tudo, mas não precisamos. A gente tem que conhecer a nossa altitude de cruzeiro, né? Nossa velocidade e altitude de cruzeiro. E é isso. Acho que a nossa live foi bastante produtiva. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui no chat. Exatamente, o Moacir está comentando lá que muitas mulheres e homens também, né, pacientes no geral, têm vergonha de procurar o posto de saúde, porque pensando o que o profissional vai pensar de mim, né? É sempre esse bloqueio mental. A Karine tem alguma dica para quem tem vergonha, quem está assistindo a live, ou uma mulher que tem essa vergonha de procurar porque tem medo do profissional que vai pensar nela? Você tem alguma dica para dar para essa mulher conseguir limpar essa mente dela? Ou o homem também, que a gente já está entrando em Novembro Azul, o que ele pode fazer para tomar coragem e chegar no posto? Então, antes de tudo, a gente precisa pensar. Eu sempre converso com as pessoas da mesma forma. A gente precisa pensar que o nosso eu precisa estar bem, né? E quando a gente fala desse eu, a gente fala de uma integralidade, né? O nosso eu que é psíquico, o nosso eu que é corpo.
né? Não adianta a gente querer perder a vergonha de se mostrar ao mundo como nós somos somente nesses momentos. A gente precisa desse autoconhecimento que é desenvolvido ao longo da nossa vida. E esse autoconhecimento é querer entender quem se é querer respeitar os limites, né, os seus próprios limites. Eu sou uma pessoa que eu tenho limites e eu preciso entender quais são esses limites. Eu preciso entender o que é importante para mim. Hoje, no contexto em que nós estamos vivenciando, a gente precisa entender que a opinião do outro ela é importante, sim, mas até que ponto, né? Até que ponto eu preciso me anular para receber essa opinião e essa orientação do outro? Porque quando a gente fala desse receio do que o profissional vai achar de nós, né, da nossa condição, a gente fala de uma autoanulação. Eu estou me anulando em função do que o outro vai pensar de mim. Será que isso é importante para a gente? O quanto nós vamos deixar de fazer, o quanto nós vamos deixar de ser por conta de um preconceito que é social. Infelizmente, quando a gente fala disso, a gente fala de um todo, porque apesar dessas pessoas estarem na condição de profissionais naquele momento, essa pessoa ela precisa entender que ela também é um social, né? E quando o paciente chega até ela, ela precisa ter a consciência e o respeito de entender que se aquela pessoa está ali, ele não está ali por brincadeira, né? Então, quando a gente faz esse alerta da nossa conduta enquanto profissional, a gente tende a mostrar para a sociedade de que ele não precisa ter vergonha de vir até mim, que sou profissional, que eu estou ali para o cuidado, para atender. Pensando no paciente, o paciente ele precisa entender até que ponto ele pode se anular, até que ponto ele pode levar adiante essa vergonha de mostrar uma parte do corpo em função da opinião do outro, né? Mas isso só vai acontecer, essa vergonha só vai deixar de existir a partir do momento em que eu me permito a conhecer o meu corpo como ele de fato é. Quando eu passo a conhecer os mínimos detalhes e não de uma maneira erotizada como a sociedade mostra para a gente, né? Conheça o seu corpo de um modo erotizado. Não, conheça o seu corpo da forma que ele é, da forma em que ele tende a se mostrar na sociedade. Então, a gente precisa fazer esse movimento psíquico desde que a gente nasce, com o nosso autocuidado, com o nosso autoconhecimento. Conhecer o seu próprio corpo é primordial para que você entenda que o seu corpo precisa ser valorizado e não a opinião do outro. A gente precisa pensar, enquanto sociedade, que a valorização do corpo, primeiramente, ele precisa ser uma valorização real para que depois ele se torne midiático. E às vezes a gente faz esse movimento contrário, a gente faz a valorização do corpo midiático, que é aquele corpo que a mídia mostra, aquele corpo perfeito, né? E depois a gente faz a valorização do corpo real. O que é o corpo real? É o corpo como ele é. Nós, enquanto mulheres, nós temos estrias, nós temos celulite, nós temos uma série de coisas que fazem parte da nossa construção, né? Que os homens também têm. Mas, infelizmente, para a mulher, a cobrança do corpo ideal, do corpo perfeito, é muito maior. Então, isso acarreta no momento em que essa mulher precisa mostrar uma parte do corpo para um profissional, por exemplo, porque ela tem tanta vergonha do corpo e das marcas que esse corpo traz, que ela não consegue colocar uma parte desse corpo em análise por outro profissional. Então, o autoconhecimento, o entendimento de que esse corpo ele precisa ser valorizado como um corpo real que tem suas marcas e que essas marcas são importantes para a construção dessa pessoa, é o ideal para que essa pessoa não se acarrete de vergonha quando estiver diante de um profissional. Nós, enquanto profissionais, no atendimento, a gente não está ali para ver o corpo midiático, né? Para ver a imagem do corpo perfeito. A gente está ali para ver aquilo que o paciente trouxer para nós. Então, a população não precisa ter esse receio do que nós, enquanto profissionais, vamos achar ou não.
né? O paciente precisa entender que a saúde dele precisa estar sempre em primeiro lugar, independente das marcas que o corpo tem. Obrigada pelas dicas. Então, vamos chegar ao fim da nossa live. A Maiane quer dar uma mensagem final, rapidinho, despedir. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Karine, é isso mesmo, a gente não tem que ter vergonha de nada, a gente tem que buscar mesmo. Eu sempre vou repetir, o SUS está ali, ele é a porta de entrada. Tem uma equipe multiprofissional equipada, amparada, para estar atendendo todo tipo de população, seja ela que tem a questão cultural mais acirrada ou não. Então, assim, tem toda a equipe, tem toda uma preparação que está ali para ajudar. A gente não tem que ter vergonha de nada, todos os profissionais, eles são preparados para isso, estamos ali à disposição, é o nosso trabalho, a gente estuda em função disso, de ajudar ao próximo. Então, se não estudarmos pensando dessa maneira, que ajudar ao próximo é nossa missão, a gente não tem sentido. Então, procure ajuda, não tenha vergonha, faça o possível. Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente sempre consegue uma adesão melhor, mas agora Novembro Azul, vamos ver se a gente consegue mais ainda que esses homens, para não ter vergonha de estar participando, de ir buscar ajuda. Então, assim, está tudo ali, o SUS é a nossa oferta e tem profissionais excelentes. E agradeço pela participação, muito obrigada por terem me convidado, gostei muito, e muito obrigada por tudo. Obrigada, a gente que agradece por profissionais como você e a Karine que disponibilizar o tempo de vocês de forma voluntária para a gente alertar mulheres de todo o Brasil. Obrigada. E eu agradeço também a todo mundo que está com a gente aí desde o começo da live, galera participando, Moacir, Rita, Fátima, Jeff, Gabriel, Rita, Érica, Davi. Tem mais gente aí, se eu não falei o nome de todo mundo, obrigada. E essa aqui foi a 4ª live do projeto Diário de Bordo. Para quem quer ver as outras, lá no canal do SINDAG, tá as outras gravadas que a gente fez, que também foi muito boas, com temas relevantes aí para todo mundo ficar antenado sobre os assuntos das mulheres, né? Porque hoje teve uma adesão bastante de homens na nossa live. Eu me surpreendi e eu fico honrada com isso, porque é importante a gente ter a representatividade masculina junto com nós, mulheres, nessa luta aí de prevenção e de igualdade de gêneros. Rodrigo quer se despedir? Ou posso já encerrar a live? Não estamos te ouvindo, Rodrigo. Não estamos te ouvindo. Gente, é importante a gente falar que quando a gente fala dessa representatividade masculina, a gente tem o Rodrigo aqui no meio de todas nós. Parabéns, Rodrigo. Eu acho que ele está com algum probleminha no som. Lá na fala. Mas vamos encerrar. Obrigada. Vou agradecer aqui em nome do... Vou agradecer aqui em nome do Rodrigo, ao Ibravag, ao SINDAG pelo espaço, a revista Aviação Agrícola também e a DEL. Obrigada, gente. Boa noite e se cuidem, né? Você é a protagonista da sua vida. Então, você e mais ninguém escreve a sua história. Obrigada a todos. Gratidão.